Bom, vou falar em português. Com pronúncia do norte, vim cá, típica de Viana do Castelo, local que serve de base para este nosso encontro, partindo também daquilo que foi o facto de hoje ter acontecido a Cimeira Ibérica na nossa cidade, em Viana do Castelo. O conjunto de associações identificadas atrás de mim juntaram-se numa iniciativa, vou dizer, inédita, e juntaram-se para definitivamente e de uma forma concertada e de uma forma concreta podermos falar sobre temáticas de interesse comum e que até aqui eram assuntos muito esparsos, muito difusos e que carecia de facto de haver esta procura de interesses e de juntar as pessoas num sítio só, num movimento só, neste fórum cívico ibérico, e juntar, e aberto a outras instituições que assim também queiram se juntar, para debatermos então todas as questões ligadas ao iberismo e todas as temáticas de interesse para as populações, sobretudo as populações dos nossos dois países. Quero dar as boas-vindas a todos que estão cá presentes. Espero que passemos uma boa tarde a discutir, a chegar a conclusões e a tirar conclusões também e a traçar caminhos para o futuro daquilo que será a atuação deste Fórum Civil, que não é mais do que isso mesmo, um Fórum Civil, e reforço essa ideia, que Portugal e a Espanha carecem. Ou seja, o futuro passa pelas pessoas. O futuro dos dois países passa pela força motriz que a própria sociedade democrática gera e pode gerar, as sinergias que pode gerar. E é através dessa base, os pilares da democracia, que o futuro e o processo de futuro dos dois países terá que passar. Juntos mais fortes é o nosso mote. Juntos mais fortes de facto. E faz-se com coisas como estas, com esta nossa presença, que eu mais uma vez agradeço a todos os meus amigos de Portugal e da Espanha, a todos estes irmãos que se têm juntado e mutuamente se apoiado para levarmos a bom porto tudo aquilo que nós temos em mente para poder concretizar. A vós todos, uma salva de palmas. Agora passo a palavra. Quem quer? Boa tarde a todos. Vou tentar falar português, embora meu português ainda seja um bocado ruim, mas peço desculpas a todos. Então, nosso companheiro João falava de que é uma questão, a nossa associação, o nosso fórum é uma questão inédita. Verdadeiramente, eu penso que tem um valor muito grande porque somos a primeira vez que dois países estão tentando gerar uma sociedade civil junta. Normalmente falamos da sociedade civil de Portugal, sociedade civil de Espanha, de França, mas não temos essa ideia de conjunto que agora estamos tentando criar entre todos nós. Eu penso que isso é muito importante, é muito interessante para todos e gostaria de pôr em valor que também os governos, porque penso que também temos uma função de reivindicação, os governos contem conosco, está nos tratados, na estratégia comum de desenvolvimento transfronterizo, no tratado de amizade assinado na Cimeira de Guarda, também está a ideia de gerar e contar para as decisões do dia a dia com a sociedade civil. Eu penso que assim poderíamos cobrir um déficit democrático que há em nossas sociedades. Nossas sociedades estão sempre governadas por representantes eleitos, sim, mas que muitas vezes simplesmente são pessoas que têm um posto têm uma vaga
un partido político. Entao, a sociedade civil é a verdadeira representante dos problemas do día a día. O Fórum Cívico Ibérico reúne as sensibilidades de 10 asociacións aproximadamente que ten unha diferencia que deseo marcar esta diferencia, que é que temos unha visão geral das relacións entre España e Portugal. Normalmente, históricamente, temos tido asociacións que falaban de cuestións sectoriais, do medio ambiente, da cultura, da educación, das infraestructuras, de facer unha estrada aquí ou facer unha estrada noutro lugar, mas nos temos a idea geral, unha idea geral das relacións entre España e Portugal que ten un valor estratégico, e non só estratégico porque a palabra estratégica está ya moito usada demais, e eu penso que é unha relación especial. Nós temos tamén unha utopía, a utopía do iberismo é nun futuro cando as posibilidades sellan reais, ter unha unión dos países. Esa é unha utopía, non é unha coisa que estemos a procura, mas pensamos que as relacións entre España e Portugal non son as mesmas por cuestións históricas, culturais, idiomáticas que as que poden ter en España con outro país de Europa. Non sei, por exemplo, falamos moito da Unión Europea. A Unión Europea está tamén Letonia. Letonia non ten os vínculos culturais que temos entre España e Portugal, é unha coisa obvia. Entón, esa idea geral eu acho que é moito importante e que nós temos de acreditar dela. Entón, temos escrito, redactado por ocasión desta cimeira un manifiesto que depois vamos ler, e nun manifesto temos moitas ideas concretas de facer infraestructuras, de partillar servicios sociais, de partillar servicios médicos, de partillar educación, mas tamén temos esta idea geral que concretízase nesta altura en pedir aos gobernos que teñan un Consello Ibérico ou institucións permanentes de cooperación, porque actualmente non há entre España e Portugal institucións que teñan a competencia específica de levar en frente as políticas de cooperación. As políticas de cooperación están dispersas en ministerios e sempre son un segundo, unha terceira prioridade nas políticas dos gobernos. Entón, pensamos que un mecanismo moito importante sería ter institucións comuns entre España e Portugal que teñan a competencia de levar en frente as políticas ya asignadas entre España e Portugal. A estrategia común de desenvolvemento transfronterizo e as grandes potencialidades que ten o Tratado de Amizade entre o Reino de España e a República de Portugal. Entón, depois vamos ler o manifesto e esperamos que isto sea o principio de un longo camino, de un camino que nos leve a ter mellores condicións de vida e países mellores. Bien. Yo soy María José Lídez, represento al partido IBER y soy concejal de este partido en la localidad de Puerto Llano. Nosotros estamos dentro del foro cívico porque siempre hemos promovido la unidad. Es más lo que nos une que lo que nos separa en todas las cuestiones. Lógicamente hay discrepancias y hay cosas en las que no coincidimos, pero siempre es más
aquello en lo que estamos de acuerdo que en lo que no. Nosotros siempre promovemos que un acercamiento entre España y Portugal siempre va a ser más positivo dentro de la Unión Europea de lo que lo somos por separados. Hay potencias muy fuertes, como puede ser Alemania o puede ser Francia, en las cuales no podemos competir individualmente. El que haya una unión, un acercamiento, unas leyes comunes, por decirlo de alguna manera, entre España y Portugal no es algo aislado dentro de la Comunidad Económica Europea. Tenemos el Benelux, del que se habla mucho, el cual tiene convenios propios, o incluso Letonia, Estonia y Lituania tienen convenios propios. Ellos mismos se designan como los chicos malos. Y ellos tienen también convenios propios para hacer piña, para hacer fuerza dentro de Europa. Todo lo que hagamos en este sentido nos va a beneficiar. Tenemos intereses comunes y cuanto mejor luchemos juntos por esos intereses comunes y aquellas circunstancias que nos demos que podamos ayudarnos mutuamente, siempre será mejor que intentar individualmente ir cada uno por nuestro lado. Bem, eu, pela parte do movimento Partido Ibérico, o que tenho a dizer é o seguinte: para já é uma grande honra poder pertencer a este fórum, a este grupo de organizações que tem como objetivo geral a prosperidade dos, como eu digo, dos ibéricos de boa vontade. O movimento Partido Ibérico, em 2012, surgiu, alguém tinha que surgir primeiro, surgiu para o movimento Partido Ibérico, não podia ter surgido outro qualquer. Hoje já há uma série de organizações que se identificam como iberistas. É evidente que não dizemos todos exatamente a mesma coisa, nem todos somos os yes men, e é isso que também valorizamos neste fórum, que é a diversidade entre aquilo que são as diferentes sensibilidades de cada uma das organizações. Posto isto, o objetivo nosso de todos e deste fórum é, como o Paulo Castro Abad disse, ao fim e ao cabo, trazer às decisões e influenciar as decisões políticas pelas opções também da sociedade ibérica, pelas opções da sociedade civil e onde a sociedade civil tenha uma presença constante naquilo que são, depois também, as opções dos diferentes governos. É preciso para isso fazer-se talvez um pacto de regime para o futuro. Esse pacto de regime tem que envolver as diferentes sensibilidades de Portugal e Espanha, não pode olhar ideologias, tem que ser um pacto de regime transversal à sociedade e tenha como objetivo único, para já, a união dos interesses de Portugal e Espanha. É para isso que lutamos, é nisso que fazemos a diferença, é nisso que Portugal e Espanha podem fazer a diferença no Conselho Europeu, nas instituições europeias, nas instituições mundiais, como foi, por exemplo, a recente medida de exceção em relação ao preço dos combustíveis para a produção de eletricidade. É um exemplo que também agora quer ser adotado pelos outros países, porque viu-se que é uma vantagem e foi uma vantagem nesta época de crise. Portugal e Espanha têm, para além das questões culturais, têm uma imensidão de pontos comuns a tratar, têm as bacias hidrográficas, têm tudo que nós designamos como a zona económica exclusiva imensa, que é o nosso mar. Portugal e Espanha têm que decidir e têm que pôr na cabeça das pessoas que o país não acaba na costa. Os nossos países acabam no meio caminho entre a Península Ibérica e a América, não acabam propriamente na Costa de Vigo ou na Figueira da Foz, e isso é uma das coisas que, por exemplo, nas políticas dos executivos têm estado constantemente a trabalhar. E nós sabemos e defendemos que a gestão de uma forma correta e sustentável da nossa zona económica, por exemplo, do mar,
que é um dos pilares da nossa sustentabilidade futura e será um dos pilares da nossa prosperidade também. Por outro lado, e como o Paulo disse, a sociedade civil tem cada vez mais uma voz ativa. Há anos que andamos todos nós aqui a fazer aquilo que chamamos, a tentar que a coesão territorial e a coesão social sejam uma realidade, que são dois princípios muito apregoados, mas que às vezes na realidade não se verificam. Temos todos feito um esforço mais dedicado até à zona interior e à zona transfronteiriça, porque são sociedades que estão esquecidas, e a tal coesão territorial e social tem que começar justamente por aí. Portanto, há aqui uma série de medidas, uma série de opções, uma série de situações que todos temos identificado, algumas estão escritas, outras não, mas que, em suma, vão sempre em direção àquilo, vão sendo sempre as mais vantagens para a sociedade ibérica. Bom, posto isto, não sei se alguém em espanhol se anima a fazer umas perguntas. Alguém com alguma dúvida que queiram colocar a algum dos nossos intervenientes? Incluindo o jornalista. Julio quiere hacer una entrevista. ¿Yo? Sí, No, dicho que quería hacer. Pues al No, final. no. No sé. Sí, yo. Bueno, excusa por no hablar portugués. Yo voy preguntar si sabéis alguna novedad do resultado de la cimeira de hoy. No sabemos, tenemos un periodista de Trapesio, firmante del Foro Ibérico en la cimeira, y yo quería preguntar si os había trasladado alguna impresión desde dentro de la cimeira. Sí, bueno, voy a hablar ya en español, La grabación. porque al fin y al cabo es un acto bilingüe. Y, bueno, Sí, yo lo primero que hay que decir es que esta... por el WhatsApp. Lo primero que hay que decir es que esta cumbre ha sido una cumbre mini, ¿no? Porque ha durado un solo día, y quizá porque Costa y Sánchez se hayan reunido en los últimos tiempos mucho, con la cuestión de la excepcionalidad ibérica en el tema energético, que por otro lado es muy positivo, ¿no? que se hayan reunido, pero quizá haya traído esa consecuencia que, no sé, quizás estén un poco hartos de verse, y dicen, pues vamos a reducirlo a un día. Los asuntos a tratar, las novedades han sido mínimas, realmente. La cumbre ha sido muy burocrática, lo que nos ha podido decir ya directamente Pablo. Ya la agenda era poco ambiciosa porque básicamente era decir, bueno, hay que seguir trabajando en la línea que estábamos. Mucho tiene que ver con la estrategia común de desarrollo transfronterizo. Bueno, está la cuestión de la innovación, pero la innovación se han ido a ver el Instituto de Nanotecnología de Braga, que lleva ya ahí un tiempecito, ¿no? O sea, que tampoco es ninguna novedad como tal. Y bueno, la declaración conjunta que firman los gobiernos ya está publicada, se publica siempre una declaración conjunta cada vez que se celebra una cumbre, y bueno, francamente es un documento protocolario, desde mi punto de vista. Es un documento que repite ideas ya vistas, no aporta especiales novedades. Por ejemplo, en el asunto de los trabajadores transfronterizos, existe un compromiso en la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo de generar un estatuto de trabajador transfronterizo, y las líneas de trabajo, porque nosotros como asociación hemos estado acompañando este proceso, se han topado con mucha burocracia, y para eliminar la burocracia básicamente han eliminado el estatuto. Y lo que han generado ha sido una guía del trabajador transfronterizo, que no es nada más que, bueno, un folleto explicativo de cómo desenvolverse. Es decir, que tenemos que ser críticos, y
tuvimos la ocasión, por ejemplo, de hablar con Isabel Ferreira, que es la secretaria de Estado de Valorización del Interior. Hemos tenido la ocasión también de hablar con Francesc Bollàs, que es el homólogo en España del reto demográfico. Y todos nos transmiten un poco lo mismo. Al final nos chocamos con la burocracia. Y parece que todos retrocedemos ante la burocracia. O sea, que las naves portuguesas y españolas cruzaban los mares, pero no somos capaces de cambiar una ley, y crear un verdadero estatuto del trabajador fronterizo que cuando tenga que darse de alta en la seguridad social no tenga que pasar una gincana burocrática, ¿no? Y llevamos con esto infinidad de años. La línea 112 de emergencias, Francesc Bollàs me dice, es que esto es muy complicado. Digo, pues yo no sé, o sea, es complicado, yo soy profesor, algunos hay que no se enteren de la cosa. ¿Y qué le vamos a hacer? Vamos a buscar las alternativas. Es decir, que igual que estamos muy contentos de los avances que ha tenido últimamente las relaciones España y Portugal, realmente con el Tratado de Amistad, que ha sido muy importante, con la estrategia común. Decir que Isabel Ferreira particularmente me dio muy buena impresión, de una persona que se enfrentaba a los problemas con una actitud mucho más potente que su homólogo español, es una impresión personal. Pero bueno, igual que tenemos que decir que sí, que ha habido importantes avances y que la sintonía es muy buena, creemos que la eficiencia es mejorable. Y que esta cumbre, por volver a tu pregunta, pues es una cumbre que va en esa línea. Para mi gusto es avanzado poco. Es verdad que en las dos anteriores cumbres, en la anterior se firmó el Tratado de Amistad y en la de Guarda la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, y entonces ahí sí que, bueno, había una novedad potente. Y en esta pues no lo vemos, pero que creemos que hay un gran problema de capacidad ejecutiva y que bueno, los gobiernos se felicitan a sí mismos muchas veces de firmar papeles, ¿no? y de darse abrazos y patatines de este estilo, y bueno, eso. Bien, para ver la importancia que el gobierno portugués le da a la cumbre, esta es la página del gobierno portugués. Primer ministro destaca la creciente implicación cultural y económica de Portugal y Francia. E hoje tenido uma cumbre. Bem, para dizer, talvez para explicar à senhora jornalista, pode mostrar o Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço. Surgiu aqui há uns anos, nestas conversas, porque sempre achámos que aquelas comunidades que vivem dos dois lados da fronteira, mas muito próximas, e que se calhar até têm vantagem de cruzar a fronteira para ir trabalhar, neste momento não têm nenhum instrumento legal para o poder fazer. E o que foi pensado, e que não é uma situação inédita, entre a França e a Suíça há uma faixa dos dois lados da fronteira em que os residentes podem ter esse estatuto de trabalhador fronteiriço, ou seja, na França vão para a Suíça e da Suíça vão para a França, ou seja, conforme convém a cada um. Nós aqui tivemos essa é uma inovação, a Península Ibérica, temos uma fronteira muito extensa, temos a acompanhar essa fronteira extensa, temos um território completamente esquecido, e mais do que esquecido, ostracizado. Só quem lá vai é que percebe como é que aquilo está abandonado. E isto do Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço acabava por ser o quê? Acabava por ser, ao fim e ao cabo, uma vantagem das pessoas que tinham a residência naquela faixa que não foi definida, como o Paulo Castro da África, que vem águas de bacalhau, como exemplo em Portugal, mas que temos a certeza absoluta que traria inúmeras vantagens para as pessoas residentes dos dois lados da fronteira, em territórios desertificados, tanto de pessoas, como de investimentos, como de infraestruturas e em geral, de tudo. Em relação à ata da Cimeira, já saiu, aliás, a ata já deve estar feita antes da Cimeira acontecer, para dizer que tem um número de páginas infeliz quanto a mim, tem 3 páginas, não sei o que é que se quer dizer ao certo, mas nem que seja mais um parágrafo, podiam passar para a 14ª, ou ficar na 12ª. Para dizer que a ata, o que é que terá? Os temas para esta cimeira foram mais as ligações, as interligações energéticas entre a Península Ibérica e depois também o resto da Europa,
Foi também a questão da energia, ou seja, a questão da energia, tudo que envolve os combustíveis também. É o que deve estar escrito aqui. E para dizer também que nós, desde 2014, que alertamos para esta necessidade urgente, e está escrito, está dito, mas pronto, decidiram que só quando, como estou a dizer, só quando é assaltada a casa, eles põem trancas à porta, e decidiram à última da hora ir tentar fazer um gasoduto ibérico, ou seja, de interligação entre a Eslovéquia e a França, quase a correr. Estas coisas não se fazem correr, e são coisas que não se fazem de hoje para amanhã, e vai resolver muito pouco em relação àquilo que é a crise hoje. Também está tratado e está falado que as interligações elétricas, não só o nível de gasoduto, mas as interligações elétricas entre a Península Ibérica através dos Pirineus e a França têm que ser reforçadas. Nós hoje, a Península Ibérica, exporta de eletricidade produzida através de energias renováveis 8 a 10% daquilo que é o excedente, que é nada, e só porque no centro da Europa há países que têm outro tipo de apostas energéticas, bloqueiam, como bloquearam a construção deste gasoduto e a decisão tardia, bloquearam e estão a bloquear as interligações também elétricas entre a Península Ibérica e a França, sendo que nós, na Península Ibérica, fomos desde sempre pioneiros na energia eólica, e na fotovoltaica também, mas principalmente na eólica, através da empresa Iberdrola, que começou a plantar eólicas em todo o lado, que na nossa fatura de eletricidade podemos constatar que, com satisfação, que parte da eletricidade que nós consumíamos era produzida através de energias limpas. É o que deve estar escrito neste documento, eram os temas para esta cimeira. Como o Paulo disse, os já não foram muito ambiciosos, porque com certeza têm outras coisas para fazer neste ano de crise. Mas é isso. Há uma coisa que nós vamos começar a reivindicar, se isto for a continuar, que é nas atas, tem que começar a haver datas. Nós já temos falado nisso às vezes entre nós, nunca escrevemos isso, mas quando os governos escrevem numa ata que é preciso fazer-se isto e aquilo, que está previsto fazer-se isto e aquilo, tem que haver datas de finalização do projeto. Porque senão acontece, como nós estamos a ver, que é os diferentes assuntos passam de ano para ano, de ata para ata, e não há uma data limite para aquilo ser resolvido. Pronto. E vamos começar, talvez já para o ano, não exigir, nós não vamos exigir nada, vamos solicitar datas de concretização dos vários projetos que são identificados na declaração conjunta, porque senão já se sabe que as coisas caem saltos. Sem uma data limite, nada funciona. Nosotros estamos también de acuerdo con Pablo. En esta ocasión es más parecerlo que hacerlo. Es más parecer que hay un acercamiento más que realmente existe. La razón es obvia. Aparte de lo que ya se ha comentado, hay unas elecciones municipales dentro de poco más de 6 meses. Entonces, un territorio muy vasto como es La Raya, los partidos políticos que forman parte de estos gobiernos les interesa que se piense que hay un acercamiento, más allá de lo que ha habido otros años. Por lo menos aparentarlo, que lo hay. Porque realmente no hay un contenido sustancial, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Y sí, había mucho que hablar, sobre todo en infraestructuras. Había que tener determinado qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo, sobre todo el cuándo. Y eso no se ha producido, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento hasta ahora. Siempre después de esta cumbre, desde el Partido Ibérico se ha pedido los compromisos adquiridos y siempre nos los han enviado. Y estaremos muy atentos a todo aquello que se ha pactado para ver en años sucesivos qué es lo que se lleva a cabo, qué no, y en cuál ha quedado solamente en puras palabras. Ia só fazer uma questão para vocês. Quais é que eram os temas que deviam ter estado em cima, neste caso, da cimeira nata? Quais eram os temas mais prioritários? Prioritario. Bueno, prioritario sería, primero de todo, cumplir con los acuerdos, ¿no? Con las fechas, ¿no? Para nosotros sería prioritario que los compromisos que
muchísimo plazo. Eso es algo fundamental. Llevan haciendo, es la 35, ¿no? 33. 33. Infinidad de compromisos que no se han cumplido. Entonces, prioritario sería que se estableciesen esos compromisos. Para nosotros, en el manifiesto se puede leer qué es lo prioritario. También para nosotros es prioritario que se creen unas instituciones que lleven adelante la cooperación, que tengan esa capacidad, porque estaba diciendo nuestra compañera, es que están haciendo otras cosas. Es decir, que muchas veces no hay verdaderos especialistas y con capacidad de tomar decisiones. Esas son dos cuestiones, como veis, estructurales, más que de cuestiones concretas. Pero, vamos, a mi punto de vista, que si esas dos cuestiones estructurales se resuelven, se podrán resolver los problemas, porque efectivamente las declaraciones conjuntas de las 33 cumbres son cartas a los Reyes Magos, o sea, están llenas de muchísimas ideas que si se hubiesen llevado a cabo estaríamos todos muy bien. Por decirte una concreta, yo soy del ámbito de la educación. Para mí eso es prioritario, pero eso es una cuestión mía. Arrimo un poco al asco a mi sardina, como se dice en español. Para mí sería totalmente prioritario que los títulos académicos fuesen de homologación automática, que no existiese esa barrera administrativa que lleva... Pero bueno, es que son políticas sectoriales, todo es importante y a mí me cuesta trabajo citar algo, si eso mis compañeros te dirán. Pero vamos, les pongo un ejemplo para finalizar. Entre el Centro de Estudios Ibéricos de Guarda, que lleva funcionando también 30 y tantos años en honor, creado por Eduardo Lorenzo, que fue un gran iberista, que está patrocinado por la Universidad de Coimbra y la Universidad de Salamanca, ha tardado 30 años en conseguir que el certificado que emiten en la Universidad de Verano cada año tenga validez en los dos países. Se han pasado 30 años discutiendo esto. No se puede entender. Y, bueno, no sé, la Unión Europea ha avanzado 30 años, el nivel es increíble. Y bueno, supongo que habrá otras cuestiones que a lo mejor vosotros queréis decir como prioritarias. Se me permitem falar, hoje, enquanto estávamos a vir para cá, em julho estávamos a conversar e chegámos a uma conclusão que é, acima de tudo, o que pode animar, mas isto mais como uma palavra espanhola, mais portuguesa, animar no sentido de congregar esforços, será o comércio. Isto porquê? Vivemos num mundo global, vivemos num mundo federal europeu, dentro da União Europeia. Todas as decisões, ou a maior parte das decisões das coisas que acontecem em cada país europeu, da União Europeia, passa por Bruxelas. Portanto, os países já pouco de si podem ter estratégias que não sejam a ir de encontro organizado pela União Europeia. Como dizia a Maria José, muito bem, existem grupos de pressão na Europa, o Visegrad, a Liga Nórdica, etc., o Benelux, por aí fora. E os países do Sul, e no caso mais específico dos países ibéricos, pela sua imensa história, capacidade demonstrada ao longo de séculos, parece que, e tem tudo a seu favor para congregar esforços e não o fazem. Mas acima de tudo, e já falámos nisso, o que é que fez da Península Ibérica grande? Foi o comércio. Portugal não teve uma atitude de conquista, não foi à conquista do mundo, nada. Foi o comércio. Foi a procura de melhores condições, porque a Europa não nos proporcionava isso. E neste mundo global, este mundo de gigantes que nós costumamos chamar, porque temos os Estados Unidos, temos a China, são mundos gigantes com o poder económico que um país por si só, Portugal, mesmo Espanha, não consegue combater. Então, o que é que nos pode mover? O comércio. E nada, eu sei que temos que começar por algum lado, é preciso começar, ok, passo a passo, com pequenas ideias, mas não vejo lá Portugal e a Espanha uma política, ou pelo menos conversa no sentido de, ok, vamos ter esta estratégia comum, vamos focar nestes pontos para o nosso interesse, ao vida de cada país, mas que sejam a partir da parte comercial. Lá tem-se fazer tudo, as infraestruturas são importantes, a energia é importante, tudo faz parte também dessa vertente comercial.
Mas, e como o Gonçalo dizia muito bem, temos a maior ZE, Portugal já tem a maior ZE, não é? A Zona Económica Exclusiva. Juntámos a da Espanha, fica uma coisa gigante, certo? É quase metade do Atlântico Norte. É da Península. Portugal não é nada, quase metade do Atlântico Norte não é nada. Portugal consome 25%, só por si, 25% do total do bacalhau do mundo. Mas importa. Faz sentido isto? Não. Portugal exporta pasta de papel. Importa o papel da Finlândia. Faz sentido? Não é? E quem diz estes exemplos, diz todo um conjunto de exemplos de recursos naturais que os dois países têm e que não estão a ser optimizados. E os dois países podiam otimizar de uma estratégia conjunta e não estão a fazer. Eu acho, alguém dizia, um professor meu universitário dizia, ecologia é muito interessante, professor de ecologia. Ecologia é um ambiente muito interessante, mas se as pessoas tiverem fome, não há ambiente que decida as pessoas a mover-se a lutar por isso. Então, tudo isto, infraestruturas, energia, é tudo muito importante. Mas estão a ver dinheiro e nada se faz. Não passam das intenções, se calhar é por isso que por medo, nos tratados vêm só intenções, não há compromisso, não há datas, porque não querem ter compromissos. E acho que acima de tudo também acho que deveria ser um fator, uma estratégia económica mais comum. Dentro da União Europeia, da União Económica, uma estratégia económica ibérica comum. Porque acho que a partir daí tudo se poderia fazer. Porque sabendo o que é que nós podemos ter, o que é que podemos almejar, é mais fácil dizer assim, então podemos fazer isto, podemos fazer esta lei, podemos fazer aquela, e ainda ao encontro dessa estratégia. Eu acho que eu, por estou do lado do comércio, sou da parte empresarial, vejo isto mais por essa vertente. Tudo é importante sem dúvida alguma, e é importante ser debatido. Mas acho que a parte económica, eu vejo os dois países sempre com muito receio de porem compromissos sobre isso. Referencia al comercio, lo que hablábamos antes de las infraestructuras. A falta de 250 kilómetros para poder unir por carretera por autovía el puerto más importante del Mediterráneo, como puede ser Valencia, unirlo con Sines, y aún estamos ahí dando vueltas, esperando. Incluso comunicar a ambos puertos a través de tren, las infraestructuras todavía dejan mucho que desear y es importante para que ese comercio funcione y se pueda aprovechar de ellos ambos países. Para responder diretamente à sua pergunta, eu quero acreditar que, embora possa não haver expresso nesta declaração conjunta, mas eu quero acreditar que os dois governos, não hoje, mas nas conversações que deram origem ao dia de hoje, porque as coisas não se resolvem hoje, como é evidente, as coisas resolvem-se nas comissões prévias à festa, por assim dizer. Eu quero acreditar que Portugal e Espanha, porque é mesmo uma questão prioritária e urgente. Portugal e Espanha decidam ir negociar e ir verificar condições de abastecimento de gás e petróleo. Porque está visto, se forem cada um por si, podem conseguir algumas coisas, mas de certeza absoluta não conseguem as vantagens que conseguiam se fossem os dois em conjunto. Outra coisa importantíssima hoje, e pode parecer que não é, para já, infelizmente ainda não acontece essa urgência, mas pode vir a acontecer, pode haver uma urgência alimentar. Ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer, que está muito dependente daquilo que está a acontecer no leste da Europa, mas os governos de Portugal e Espanha deviam começar a preocuparem-se com a questão alimentar. E a questão alimentar passa também por aquilo que nós somos bons a produzir na Península Ibérica. E a Península Ibérica tem ainda boas terras para cultivo, tem ainda mais terras que estão ao abandono e Portugal e Espanha deviam definir políticas para que incentivasse, nem que seja na micro e pequena produção, a exploração desses terrenos que estão sem fazer nada e sem produzir nada. Ou seja, para nós, e concretamente como o Partido Ibérico, que é uma coisa que já desde outubro de 2012 está definido numa convenção que fez em Tordesilhas, que não digo a total independência alimentar, mas numa maior sustentabilidade alimentar, temos que ter atenção, porque senão corremos o risco, qualquer dia, para termos um rabanete, temos que ir ter a maçã no céu.
Eu não vou colocar questões, porque, entretanto, eu já vou conhecendo este através do João Azevedo. Ele já foi semeando um bocadinho ao longo do tempo aquilo que é este movimento. Eu sou responsável pelo núcleo territorial de Viana do Castelo da Iniciativa Liberal e será com todo o prazer que levarei estas questões e estas vossas preocupações aos nossos deputados eleitos na Assembleia da República. Não são muitos, mas têm sido uma voz representativa, até porque aquilo que vocês aqui defendem se enquadra muito nos princípios que nós defendemos quando falamos dos transfronteiriços, quando falamos da economia, a liberdade económica, a liberdade social, são princípios que nós defendemos e, portanto, muitas destas questões e destas preocupações que vocês levantam enquadram-se perfeitamente naquilo que nós defendemos. Portanto, será com todo o prazer que também transmitirá estas questões ao nosso grupo parlamentar. Muito obrigado pela atenção. Yo pertenezco al sector profesional valenciano y no entendemos por qué el AVE se termina en Puerto Llano y se va directo a Sevilla. Tampoco entendemos por qué hay una autovía hasta Puerto Llano y no hay 245 kilómetros más hasta la frontera portuguesa. No lo entendemos cuando tenemos el puerto más importante del Mediterráneo, que es el más equidistante y con el mayor volumen de tráfico de toneladas. No entendemos por qué no está unido Sines, Lisboa, con Valencia, que además tendríamos unido con el AVE, con Murcia y con Alicante y con Castellón. No entendemos por qué ante esa prioridad económica, que solo además hay 245 kilómetros, se está haciendo un AVE que va desde Cáceres, Madrid, Tarragona. Estamos otra vez con el tema radial, cuando en realidad lo que necesitamos en Valencia, que tampoco entendemos por qué no están los empresarios valencianos reclamándolo, no sé si es que no se han enterado, lo digo claramente para que quede grabado y lo vamos a difundir por todas las redes. ¿Por qué no tenemos comunicado directamente el Mediterráneo con el Atlántico? ¿Por qué? Y no entendemos cómo no lo hacemos cuando tenemos una península ibérica que es un centro de comunicaciones entre África, norte de Europa, Atlántico con Estados Unidos, todo el Mediterráneo. Somos el núcleo global de comunicaciones. No entendemos tampoco por qué se va a desviar todo el tráfico marítimo, que el estrecho de Malaca va a perder su importancia como consecuencia de las nuevas vías marítimas que se van a abrir en el Polo Norte. Eso significará una reestructuración de todo lo que es el tema de tráfico marítimo. Pero tampoco entendemos, si nos han pedido permiso a Portugal y a España, o nos lo pedirán, cuando los conductos de gas y de petróleo que vengan de Nigeria, por todo el Mediterráneo, por delante del Sáhara, que quieren que llegue a la península ibérica. Habrá que preguntar qué hay a cambio. Alguien se lo tendrá que preguntar. Con lo cual, creemos que tenemos primero que creernos nosotros mismos quiénes somos, para poder realmente hacer lo que tenemos que hacer, que es ir juntos. Y tampoco entendemos por qué no se toman las decisiones comúnmente entre España y Portugal en un montón de decisiones, en un montón de cosas que nos afectan peninsularmente. Y sobre todo no entendemos por qué el Mediterráneo y el Atlántico no están desde Valencia a Lisboa, volvemos a repetirlo, Sines, Lisboa y Valencia. ¿Por qué no? Que dice Valencia, dice Murcia, Castellón y Alicante. Gracias. Creo que esa pregunta no la hacemos muchos. ¿Esa pregunta qué? Nos la hacemos muchos. Nos las hacemos muchos, pero las contestamos pocos. Pero esto es El un problema- problema. Bueno, el problema es que quien tiene que contestarla no. hace poco ha habido una contestación a esa pregunta de la autovía de Valencia a Sines, ¿Dónde? el Ministerio. No lo sé. Y el señor, me parece que fue el director general, En el boletín oficial del Estado. está publicado, dijo que era una zona de poco tránsito. Entonces no era rentable hacer una autovía por esa zona. Claro. Eso está escrito, ¿eh? Igual que la Ruta de la Plata, pero poco el tiempo. planteamiento de que una autovía puede servir para favorecer a una comarca, para el crecimiento, para la industria y demás,
ese no vale. Es decir, lógicamente, en Cataluña, en el norte, hay autovías, hay buenas carreteras, hay buenos medios de comunicación y hay crecimiento económico. Si lógicamente no haces buenas autovías y buenos medios de comunicación, en otras zonas, por ejemplo Castilla-La Mancha, estamos planteando, evidentemente no vamos a salir a competir con esa gente de arriba que ya están situados. Entonces, lo de la contestación por parte del Ministerio ya está. Está escrito en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Que no es una zona rentable para hacer una autovía de... Eu só queria, talvez, não quero monopolizar isto, mas enfim, nós desde sempre chamamos algo, o Estado tem que ter aquilo que nós chamamos as funções básicas do Estado. O Estado, e estamos a falar de infraestruturas, estamos a falar, o Estado tem que garantir as funções básicas à sociedade. É evidente que o Estado não é o único interveniente na gestão dessas funções básicas. Ou seja, a iniciativa privada tem que acompanhar e, porventura, superar aquilo que o Estado oferece. Agora, quem tem que regrar, quem tem que pôr regras, quem tem que nivelar por cima aquilo que é a oferta das funções básicas do Estado é o Estado. As infraestruturas, eu pertenço a um concelho que é o Concelho da Covilhã, o Concelho do Interior. Todo o interior, há 25 anos, foi contemplado como um projeto, foi um projeto de gás natural, ou seja, foi traçado e construído um gasoduto pelo interior de Portugal. Não é um projeto rentável, nem a 10, nem a 15, nem a 1000 anos. Mas há aquelas coisas que nós consideramos que são as funções básicas do Estado, que nos têm que estar agarradas a questões de contas e de folhas de Excel, ou seja, a questões de mercearia. Porque quem faz contas é evidente que sabe que o gás natural no interior não é rentável nunca. Agora, tem que haver a coragem política, que é para isso que serve dos políticos, não é só cobrar impostos, que é dizer, não, temos que garantir uma escolha para além da energia existente, para que o interior, isto tem a ver com a coesão social e territorial, que é uma coisa que aconteceu pela primeira vez na Europa, que se começou a falar na Europa, coesão territorial. Nós temos essa vantagem de estar na Europa. Em alguns sítios do mundo, na maior parte dos pontos deste planeta, nem sabem o que é isso. E, por essa via, decidiu-se que havia algumas infraestruturas que tinham que ser construídas em zonas onde não são rentáveis. Mas que havia gente a favor dessa tal coesão territorial e social. Relativamente às autoestradas, às vias de comunicação terrestres, eu lembro, e como dizia o Paulo, toda a gente, nós lembramos das primeiras atas destas cimeiras luso-espanholas ibéricas, e há 25, 30 anos já se começava para aqui a falar da bitola ibérica de comboio. E o que é que hoje está feito? O que está a ser feito constantemente é uma solução de recursos, que é fazer material circulante com uma geometria variável na questão do posicionamento das rodas no carril. Para o quê? Para suprir o problema de não termos que andar todos a descer de lá Formoso, andar com as malas às costas e ir outra vez. Ou seja, nós defendemos que as funções básicas do Estado, vias de comunicação, pode apontar, vias de comunicação, infraestruturas, vias de comunicação, energia, educação, saúde e justiça, o Estado tem que garantir a todos de maneira universal e da melhor qualidade. Agora, é evidente que, como digo, a gestão deste processo todo e dessa atividade será sempre, e é assim que é saudável, abrir-se à sociedade civil. Agora, o Estado tem que ter consciência que há sítios que não vale a pena, mas não são decisões técnicas, estava a falar nisso ao almoço, são decisões políticas. Um técnico diz 2 e 2 são 4, e um político diz, não, calma, 2 e 2 são 4, mas hoje podem não ser 4, hoje podem ser 3 e amanhã podem ser 4. Temos que adaptar. E isso é a virtude das decisões políticas e dos políticos. Agora, os políticos têm que ter visão. Os políticos não podem estar agarrados a lobbies, os políticos não podem estar agarrados a lugares futuros, e os políticos têm que estar agarrados à sociedade que serve. Não é nada. Já agora, eu tive uma
um encontro via telefone com a Cássio Pires, da Associação Cego. Ele parece que ficou de passar cá hoje e não pode marcar a sua presença. E seria importante porque ele trata sobretudo da questão dos transportes. E ele dizia-me que a diferença de estratégias em Portugal e Espanha, e pegava um pouco como eu estava a dizer, que daqui a alguns meses há eleições locais, a Extremadura, e corrija-me se eu estiver errado, a Extremadura reclama para si também uma ligação de alta velocidade. Penso que é das poucas regiões, ou se não for a única, que ainda não tem. Então há um interesse grande do governo espanhol. Estamos a falar da Extremadura espanhola. Sim, da espanhola. Há um grande interesse da parte do governo espanhol, do governo central, de dotar de uma via de alta velocidade, um AVE, para a Extremadura, que choca com as ideias de Portugal. Porquê? Portugal, porque é que as ligações de Portugal para a Espanha por comboio são feitas pela Guarda, por cima? Pela linha do Amarelo. Porquê? Porque tem um conjunto de cidades que vão alimentar essa linha. Do lado da Espanha é mais vazio, é mais desertificado. O sea, había una negativa absoluta a la centralidad de Madrid. Y con lo cual es que Costa, o el gobierno portugués, pues recela de esa unión directa Lisboa-Madrid, porque geográficamente está situada en el centro y busca más una comunicación europea que más una comunicación, que no una comunicación Madrid. Pero realmente estamos intentando una aproximación España-Portugal. No estamos hablando ahora de Europa, luego vendrá el tema europeo, pero lo principal, antes que ir a Sevilla, tiene que haber sido a Lisboa. Sí. Eso está más claro. Y además, si recela de Madrid, pero es que Lisboa se convierte en el puerto atlántico de Madrid. Sí, claro. El AVE a Valencia ha servido para que Valencia se desarrolle, porque el madrileño puede coger un AVE en una hora y está navegando en el Mediterráneo. Sí. Y eso, ese día que aprobaron, porque hubo una gran discusión en el tema de Castilla y de si iba por Cuenca, si iba por Albacete, y ahí entre Borrell y Bono y tal, andaban discutiendo por dónde iba el trazado, y tardaron, y Zaplana en Valencia, estuvieron ahí 10 años discutiendo por dónde se iba, pero además favoreciendo a los catalanes, por supuesto, porque ya desde toda la vida la relación Valencia-Madrid, que es el puerto natural, por mucho que se empeñen los catalanes, han estado cercenando esa posibilidad. Igual que a lo mejor en Portugal se cercena la comunicación con Lisboa. Y ese día que se aprobó y se firmó por Zaplana, Bono y Zaplana y el otro, y el Borrell, el acuerdo, ese día subieron un 25% los amarres de barco en Valencia, antes de construir la vía. Ese día subieron un 25%. O sea que Lisboa se beneficiaría absolutamente de ese enlace, absolutamente. Yo creo que el error es usar el término priorizar, ¿no? Y también han usado el término soberanía, como si la soberanía de Portugal hubiese estado puesta en duda alguna vez. Es decir, las decisiones de las infraestructuras de Portugal son soberanas. Sí, claro, y Portugal está en el Atlántico, o sea, que son cosas que nadie puede entrar a discutir, pero vamos a usar el término priorizar. Es un poco equivocado. Por supuesto, la línea de Vigo es fantástica, las comunicaciones con Galicia y el norte de Portugal son maravillosas, pero la Comunidad de Madrid tiene más Producto Interior Bruto que todo Portugal. Pero bueno, entonces, desde un punto de vista de eficiencia económica, creo que sale mejor llevarlo a Madrid, pero vamos, que el otro maravilloso, porque tiene una rentabilidad no económica, sino también social, cultural y de todos los tipos. Hay que recordar que están aprobadas en la cumbre de Figueira da Foz de antes de la crisis financiera del 2008, 4 entradas a Portugal desde España, desde el resto de la península, que son por Guarda, por Huelva y la Real de Santo Antonio, Valencia y la otra de ahí, ¿no? y la del norte. Entonces, con esas 4, pues no es algo excesivamente caro, ¿no? Ni si en el año 2005 o 2007 se podía plantear, pues se puede hacer desde Lisboa a Elvas, hay 200 kilómetros de llanura sin ciudades importantes. Yo creo que eso no es un coste,
no soy un experto ni un perito en esto, pero vamos, creo que esta zona es bastante más poblada y con bastante más accidentes geográficos. Claro, sí. Es decir, que si somos ibéricos, y que también un poco contestando a lo de Julio, no entendemos por qué Valencia y Lisboa no han estado bien, porque han estado en otros países, así de, son de otro país durante siglos. Entonces, la conexión y las infraestructuras no se han pensado desde un punto de vista de una lógica geográfica, sino desde un punto de vista de unos estados que tenían una geografía en que una parte del territorio oeste pues no se cortaba para ella y en Portugal pues prácticamente solo se cortaba con el eje atlántico, con el litoral, y se ha dejado muy olvidado el interior. Y por mucho retórica que haya, estos son dinámicas muy potentes que siguen funcionando. No es elegante criticar al gobierno Portugal en portugués, pero yo creo que las declaraciones que hicieron en relación a las infraestructuras han sido de las más desafortunadas que se han movido en décadas. Sí. Bajo mi punto de vista, diciendo que hasta ahora habían hecho declaraciones siempre muy cordiales, siempre muy positivas, y ha resultado un poquito sorprendente para este lado de la raya, ha resultado un poquito sorprendente, pero bueno, evidentemente cada cual puede expresar sus ideas si se quiere, con total libertad, lógicamente. Si se quiere el miedo de la centralidad, lo que mejor hay que hacer es evidentemente, el eje atlántico, que duda cabe, pero hay una propuesta, no sé si es del corredor del sudeste, los de Extremadura, o no sé, alguno que ha intervenido en las páginas o en redes sociales, que plantea, no sé si es David L. Serna, no sé si fue el que lo volcó, hay una cuadrícula de infraestructuras ferroviarias, ya no es radial, es evidentemente unir Valencia y Lisboa, pero también la Ruta de la Plata, que hace una cuadrícula, o sea que ya no sería totalmente directo a un sitio que es Madrid peligroso, sino que habría una cuadrícula donde podrías ligar Zamora con Sevilla y podrías ligar todo el resto del territorio con una cuadrícula y sin centralidad. Entonces ya no las comunicaciones tienen que pasar y potenciar un sitio, sino que potencian una uniformidad del territorio. Sí. Desde Valencia, desde el sector profesional, nosotros realmente lo que queremos decir es que que Portugal en realidad antes tenía una diferencia de salario medio del 40% y ahora ya solo es del 20%, con lo cual en 10 años han superado totalmente a España en esos salarios. Entonces, lo que consideramos es que el sector servicios, en este caso lo que es turismo, un país como Portugal, que se está ya equiparando en salarios a España, en cuanto al sector turístico y lo que es la tercera edad, que siempre lo hemos planteado como un coste y en realidad puede ser una actividad económica importantísima. Ya hay unos primeros tanteos de lo que se llama el IMSERSO. El IMSERSO de España en realidad es un organismo público que se creó en el año 1978 para dar vacaciones o proporcionar vacaciones muy baratas, muy económicas a las personas jubiladas. Ya hay un acuerdo piloto con lo equivalente en Portugal para las personas jubiladas portuguesas. Y dado que nos van a superar los salarios portugueses dentro de 10 años a los españoles, esa es la estadística, entendemos que una comunicación en AVE y en autovía desde Valencia, que en este caso estamos hablando de Valencia, Alicante, Castellón y Murcia, a Lisboa, significaría que tendríamos conectado de una manera fácil para que todos esos jubilados españoles quisieran también, con acuerdos bilaterales con Portugal, poder tener el IMSERSO común entre España y Portugal y poder elegir entre los hoteles portugueses y hoteles españoles, con lo cual tendríamos un movimiento turístico de la tercera edad común de los dos países, con lo cual es fundamental. Y también desde el sector valenciano reclamamos que abramos una tercera vía de comunicación con Francia para la salida de mercancías, que es Canfranc. Canfranc ya sabemos que hay algo detrás, que es patatín.
¿Qué es Aragón? Porque ¿dónde están las comunidades olvidadas? Porque no nos olvidemos, tenemos no solo la España vaciada, desde el punto de vista de las pequeñas poblaciones, sino las comunidades olvidadas. O sea, lo que se podría decir, perdón por el argot, jodido y chingado, ¿vale? Jodido y chingado dentro del argot mexicano. Con lo cual, entendemos que no tiene sentido que no estemos desarrollando todos los transportes intermodales con puertos secos en lo que es la parte de Extremadura, la parte de Castilla-La Mancha y la parte del norte de Aragón. No lo entendemos y además ante posibilidades de problemas de orden público o en un futuro o cualquier tipo de posibilidad o incluso simplemente para poder descargar todo lo que es el tráfico de mercancías por Cataluña y por el País Vasco, deberíamos tener la tercera vía que es Francafran. Entonces no lo entendemos y no entendemos por qué no tenemos eso. Y eso es Iberia, Siberia. Pues está muy bien escuchar las reivindicaciones de los diferentes territorios. Siguiendo con Valencia, hay otra reivindicación de otra línea que la hizo la... Podemos comprobar, hay un clan valenciano dominamos, pero entonces la dominamos. Hay una línea que la empezó la República, la dictadura, que es la línea de Valencia a Santander, que evita el posicionamiento del País Vasco. Y falta, me parece, recordarlo, lo veis siempre dentro de la familia que ha tenido temas de exportación de naranja, hay 80 kilómetros solamente para finalizar la línea Valencia-Santander. Pero bien, que evitando las centralidades hay una cantidad de comunicaciones pendientes que será que la zona deprimida de la zona rayana, tanto de la Vía de la Plata como en el interior de Portugal, que está absolutamente olvidado. Bueno, y otra cosa, eso ya me ha machacado lo de Valencia, ya a nivel de régimen interno nuestro, de esta reunión, después de alabarnos los esfuerzos y trabajos que se han realizado, que mecanismos, qué estrategias, qué alternativas a poder posicionarnos en plan de reivindicación de que los cumplimientos se realicen. El foro cívico va a articularse y va a funcionar compacto, va a tener una continuidad, se va a necesitar más gente que la que está a firmar este manifiesto, que estamos en el corredor del sudeste y hay algún otro más. Entonces, esto de conjugar esos esfuerzos y aparte también de trabajar fundamentalmente en redes sociales, que ahí estamos muy activos y hacemos todo lo posible, si realmente podemos llegar de alguna otra forma a la sociedad que no llega, que no tiene y desde luego en la España vaciada o en la zona deprimida, ahí todavía entran menos en redes, porque bueno, gente envejecida y no se maneja en esos medios. Entonces, que podríamos procurar, no sé si es el momento, pero tendríamos que ponerlo en el haber de analizar cómo intervenir. Ha habido movimientos que conoce Jordi, como ha sido el tema de Hablamos Español o no sé, alguna otra reivindicación, que pisan el territorio y se plantea un tema de esfuerzo físico y a lo mejor económico de personarse en los puntos de necesidad a motivar o a relacionarse con la gente del territorio. Bueno. Só para acabar, eu só queria dizer aqui mais uma coisa, que enfim, que acaba por ser um exemplo emblemático daquilo que pode ser a cooperação até mais local, sem descurar, evidentemente, o âmbito global e nacional. Há 3 ou 2 dia 4, vai fazer no mês de este fim de semana, estivemos nos Açores, estivemos na comemoração dos 500 anos do Gaspar Frutuoso. Eu vou ser sincero, Gaspar Frutuoso, nem em Portugal continental ninguém sabe quem é, ou pouca gente sabe, tirando a parte académica.
Gaspar Frutuoso foi um homem que há 500 anos foi o primeiro doutor da Universidade de Salamanca português, era um clero, mas foi o homem que percebeu que o conceito da Macaronésia, ou seja, os Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, agora estou a lembrar da conexão, ou seja, a Península Ibérica ser o aparato giratório de facilitador destas relações entre a Europa e tudo o que são os outros territórios onde tivemos responsabilidades. Gaspar Frutuoso conseguiu perceber naquela altura uma coisa que é hoje 100% atual, que é a cooperação entre territórios que têm necessidades, problemas e questões semelhantes. Viu naquela altura os Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde eram aquilo que a gente chama hoje territórios ultraperiféricos. Eu por acaso tive a oportunidade de falar com o presidente do governo dos Açores, José Manuel Bolívar, e expliquei que nós, não é que todos, já passámos muitos anos das nossas vidas a tentar explicar que os nossos países não acabam na praia e que esta visão de Gaspar Frutuoso tinha que ser importada para o continente, porque foi um homem que, no seu tempo, e agora como está na moda, não teve tempo de ter razão, ou seja, teve razão no seu tempo. E era só para referir esse aspecto, que os Açores, a Madeira, Cabo Verde e as Canárias estão num processo de coordenação de interesses comuns. E eu acho que nós também temos que aprender com estas questões. Eu tentei também falar dizer ao Presidente do Governo que os Açores não podem ser vistos como uma região ultraperiférica. Os Açores são uma região central, mais uma vez, entre a Europa e os Estados Unidos. E os Açores e tudo o que são as ilhas constituintes desta Macaronésia, Madeira, Canárias e Cabo Verde, têm que chamar a si esta centralidade. Têm que deixar de ser, como diz muito bem no artigo, a Rádio Renascença, de ser vistos como os coitadinhos, de estar uma estendida para as molas e têm que reivindicar o papel central que é a distância entre a Europa e a América, tem que reivindicar o papel central de fazer com que sejam facilitadores destas sinergias todas. Isto é um exemplo para Portugal e para a Espanha, é um exemplo para o continente e é uma das coisas que eu gostava de ver nas cátedras do continente, estudos sobre este Gaspar Frutuoso, que realmente eu não conhecia, confesso, mas que foi um homem com uma visão 360 graus daquilo que é a insularidade e como é que pode ser transformada numa região central. Julio. Sí, como último comentario desde Valencia, quería deciros que vamos a llevar una eternidad a Valencia. Que el tren con el que enviaba las piezas General Motors desde Zaragoza a Valencia al puerto tenía la misma velocidad que Pepe del Pueblo en una bicicleta. Pepe del Pueblo en bicicleta corría más que el tren, que creo que solo era 60 km por hora. Vergonzoso. Y además, la vía férrea que iba desde Valencia al puerto de Santander se hizo un túnel de 19 kilómetros de largo, el más largo de España durante muchísimas décadas, que nunca se inauguró. Nunca se inauguró, y mirando los periódicos, hablo por lo que dicen los periódicos, que en 1920 y tantos, por presiones de las oligarquías financieras y económicas, se dijo que para qué salir la mercancía por el puerto de Santander cuando estaba el puerto del País Vasco, ¿vale? Eso es lo que leí en los periódicos, yo no puedo opinar porque no viví en aquella época. Entonces, lo que sí que quiero decir es que dejemos ya de tener una España de Pepe en bicicleta. Puedo decir que no va mucho tiempo, un tren en la línea Domingo, el motor se ha caído. Era español. Era español, pero no se ha caído. A ver, ¿qué importancia los gobiernos lo dan a la familia, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del AVE en Portugal hasta Vigo. Portugal tiene ya un tren rápido hasta Braga, de Lisboa a Braga, pero para en muchas ciudades. Entonces, casi es como es.
Empieza a andar, tiene que trabajar porque tiene que parar. Empieza a andar y tiene que trabajar. Entonces no tiene lógica, ¿no? El miedo con el rápido, con el ave, es que va a subir el mismo. Ya existe uno, vas a tener dos, para en todos los sitios. Entonces no tiene tiempo para ganar velocidad, ¿no? Es por eso que en Portugal esta cuestión es importante, ¿no? Porque será más una intención política de beneficiar también colores políticos, más lo que proviene de una estrategia coordenada para que la importancia del país. Sabéis que este verano se ha inaugurado un AVE a Extremadura, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis cuál es la velocidad máxima de ese AVE? Pepe Bicicleta. 89 km/h. Con AVE. Las siglas de AVE es alta velocidad española. Animo al Foro Ibérico a que estudie o pregunte o encargue o diga o se entere si nos beneficiaría a la península ibérica que los países africanos desarrollaran la primera autopista, ya hay autopistas en Marruecos, la primera autopista interafricana para tráfico de mercancías y de personas. No lo sé, sería interesante, pregunto. Sí, Aí se queda. Uma coisa que, enfim, nós, aliás, eu só pertenço a este grupo, esta senhora também só pertence a este grupo, ou seja, nós todos só pertencemos a isto, estamos nós do lado da solução. Não somos, problemas já existem, queremos estar sempre do lado da solução, nunca do lado do problema. O que temos também pena, e é aquilo que vem no manifesto que podemos ler, é que o poder político não veja a sociedade civil como um parceiro. Sendo que eu penso que às vezes tem medo porque às vezes certa sociedade civil também não merece estar, porque estão sempre do lado do problema. Mas no nosso caso, nós estamos preocupados com as coisas, às vezes pode aqui haver mais uma palavra ou outra que vá num sentido, mas nós seremos sempre do lado da solução e nunca do lado do problema. Porque, e é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, aliás, é a segunda pergunta que fazem os jornalistas, é sempre de que lado político é que vocês são? Da esquerda, e nós dizemos sempre que não somos do lado nenhum, somos do lado que se faça bem, as coisas de direita ficam direitadas, as coisas de direita boas que venham para nós, as coisas de esquerda boas que venham para nós, que não presta da direita ou da esquerda, que fique lá que está bem. E, portanto, independentemente no futuro de ser a ideologia A, o partido A, B ou C, que esteja nos poderes em Espanha, nós faremos sempre parte da solução. Sempre. Y nunca lo problema. Sí, muy bien. No, por volver al principio un poco, sí, esta idea que teníamos de que estamos haciendo un camino inédito de sociedad civil ibérica, que siempre hemos estado partidos en dos países y que el concepto de sociedad civil es un concepto contemporáneo y que este camino que estamos recorriendo es un camino muy especial, muy diferente, que además de todo lo racional que hemos estado diciendo aquí, y como muchas veces hemos comentado, nos mueven también sentimientos de hermandad entre los pueblos ibéricos, que es un motor también fundamental para nosotros. Y eso hay que ponerlo en valor, y como dice Pablo González, somos unas organizaciones totalmente altruistas, que no reciben, que yo sepa, por lo menos la nuestra, ningún tipo de apoyo, ninguna subvención, que todo lo hacemos... No recibo dolores de barriga, dolores blancos... Claro, lo hacemos con buenas intenciones, de guante blanco. También tenemos, y esto es un llamamiento a los gobiernos, que eso lo hemos dicho muchas veces, tenemos muchas cosas que aportar, porque tenemos experiencia ya, algunos en estos campos ya hasta cerca de 10 años en el asunto, somos profesionales preparados, en la zona de la raya hay personas que están ahí trabajando en el día a día, donde hay muy poca gente preparada que realmente pueda echar una mano, y bueno, que vamos a continuar haciendo el esfuerzo dentro de nuestras posibilidades, que esta cumbre
Lo que hemos hecho en esta cumbre ha sido un paso importante para lo que es nuestro movimiento, porque nos hemos juntado diferentes asociaciones, que es difícil también para personas como nosotros, que tenemos que trabajar los lunes, los martes y todos los días de la semana, venir a diferentes puntos de la península en un día de diario, que eso es algo complicado, pero que venimos aquí con ilusión y creemos que este paso que hemos dado es importante, que ya es la tercera cumbre que venimos como Foro Cívico Ibérico, pero que en esta tercera edición se han sumado más asociaciones y creemos que es un camino que merece la pena recorrer y del que tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar del camino porque ya veremos los resultados que tenemos. Que por lo menos vamos a disfrutar luego de la cena y seguir, porque también, evidentemente, como decía antes, porque esto se siente en el corazón, es un gusto venir a Portugal, visitar, conocer a compañeros que no conocíamos personalmente, aunque por redes sí, y bueno, felicitarnos de ello. Bom, nós estamos agora à espera que o nosso amigo Paulo, que está a fazer o acompanhamento da Cimeira Ibérica, que ele é jornalista, está nessa qualidade a trabalhar. Ele ia promover o livro, está um pouco atrasado, porque os jornalistas estão todos enfiados no autocarro, portanto está dependente. Eu não sei, proponho se calhar fazer uma pausa para um xixi. Sí, bueno, voy a comentar un poquito lo del trapecio para quien no lo sepa, porque uno de los impulsores de este foro es un periódico profesional de ámbito ibérico que se llama El Trapecio, está escrito en los dos idiomas, El Trapecio EU, es un periódico digital. Aquí tenemos un libro que publicamos ya hace unos meses, en el que se recogen los principales artículos de opinión de ese periodo, en el que cualquiera que lo lea es fácil de leer, es un artículo relativamente corto, se puede hacer una idea de lo que buscamos y de lo que pretendemos, y en gran medida este foro nace un poco de las sinergias que genera el tener un medio de comunicación común, ¿no? Porque nos pusimos en contacto diferentes organizaciones durante la pandemia, como no, a través de las redes sociales y después pues haciendo conferencias en común. Y bueno, tenemos uno de nuestros jornalistas, de nuestros periodistas, que está en la cumbre, que ha sido uno de los principales